Boa noite. Vamos iniciar a semana. Hoje é uma segunda-feira. Foi um dia muito lindo, né? Com sol, enfim, calor. E a gente começando a semana assim, né? Com essa energia, com esses aprendizados. Hoje a gente vai falar de constelação sistêmica. E o tema é por que confiar na constelação. E eu quis trazer esse tema porque realmente muita gente me pergunta sobre isso, né? E algumas pessoas também falam, eu fiz a constelação e agora? Então eu achei legal trazer esse tema para que a gente possa esclarecer. Boa noite, Cláudia. Deixa eu só mandar um convite aqui para algumas pessoas. Cláudia, se você puder convidar algumas pessoas que você acredita que vão gostar desse tema. Hoje o tema é por que confiar nas constelações. A gente vai lá, faz a constelação, faz o movimento e aí depois vem a dúvida, né? Então vamos lá, vou iniciar que eu estou um pouquinho atrasada. E por que eu trouxe esse tema? Porque muitas pessoas fazem a constelação e elas ficam em uma expectativa, o que é, claro, super normal. Qualquer terapia que nós façamos, isso é muito normal, a gente ter uma expectativa do pós, de como que vai ficar, né? Como que vai... O que eu vou fazer, né? Muita gente pergunta também, poxa, eu já constelei, e agora? O que eu vou fazer? Então eu vou, de uma maneira resumida, tá? Eu trouxe alguns pontos aqui para vocês. Mas, desculpa, basicamente o tema é por que confiar? Então vamos lá. Quando nós abrimos a constelação, em primeiro lugar, é muito importante nós lembrarmos de que uma pessoa, para ela ir para um grupo de constelação, seja presencial, seja um grupo online também, né? Eu estou fazendo constelação em grupo online e também no individual. É uma pessoa, né, de muita coragem. Porque neste momento, né, essa pessoa ela vai olhar aquilo que no momento atual está incomodando ela vai, na medida do possível, compreender quais são as causas, né, de muitas aflições que nós temos no nosso dia a dia com a nossa família, às vezes no nosso relacionamento amoroso, às vezes no trabalho também, enfim. E aí, não é fácil você chegar para uma constelação, não é fácil você se abrir, né? Muitas vezes a gente avisa, né, quem vai ser constelado, que às vezes o grupo não precisa nem saber o tema, né, que vai ser olhado, mas mesmo assim é um ato de coragem, porque os representantes, eles colocam para fora aqueles sentimentos, né, que estão ali naquele campo, naquele momento. Então muitos representantes choram, muitos representantes se deitam, muitos representantes minha língua travou. Externaliza o que está sentindo. Então, de uma certa forma, as questões pessoais daquela pessoa é colocada, né, no grupo. E não é só isso, só o fato dela olhar, dela se deparar com aquela dor, dela de repente olhar para o passado dela, de entender o que foi que aconteceu lá com o seu pai, com a sua mãe, com os seus ancestrais, né? O que foi que aconteceu que por alguma razão está se refletindo hoje na vida dela. Então a gente sempre tem que honrar quem vem constelar, respeitar a sua dor e principalmente não julgar. Quando a gente fala não julgar, isso é muito importante, porque nós estamos acostumados a julgar o tempo inteiro, né? A gente olha uma situação e julga, olha uma situação e já tem uma opinião. Quando você participa de uma constelação, que às vezes ou você é o representante, ou às vezes você simplesmente está assistindo,
É muito importante ir com o coração aberto para o conhecimento. Ir com o coração aberto para você viver aquela situação. Porque quem assiste às constelações, quem participa das constelações também como representante, ela é afetada diretamente. Porque ela aprende ao ver aquele movimento de sinto muito com o pai, ao ver aquela reconciliação com um ente querido. Ela a partir de uma constelação, ela às vezes compreende as leis do amor, que são as leis da hierarquia, da ajuda, lei do pertencimento. Então, quando ela vê todo aquele movimento, a alma dela também está ali assimilando devagarzinho, ela está às vezes se vendo numa situação muito parecida com aquele que está constelando. Então, é um movimento de muito amor. E em uma constelação, devido aos muitos movimentos que é feito, né, aos emaranhamentos que são vistos, né, enfim, tudo que é ali mostrado, nós temos que lembrar também que eu faço aquele movimento no momento da constelação, ali naquele dia, porém ele continua. A nossa constelação, ela não termina ali quando a gente encerra a constelação, quando nós recolhemos a constelação. Ela reverbera. E o que é esse reverberar? Ali naquele momento foi dito muitos sinto muito, foi ditos muitas frases, né, sistêmicas que nós falamos. Eu não sabia, porque os representantes, um se coloca de frente para o outro, compreende aquela dor, aquele sofrimento. Então muitos de nós, inclusive, e até nossos antepassados, carregam dores imensas, e que na constelação muitas delas vêm à tona, e isso é vivido, isso é vivenciado. Então, quantos sinto muitos, né, são ditos em uma constelação, quantas reconciliações, e também muitas vezes não há necessariamente às vezes uma reconciliação, mas há na constelação a compreensão. Ou seja, eu hoje compreendo o porquê que eu sinto tal dor. Eu hoje compreendo por que eu carrego, né, talvez essas recordações, esses comportamentos, por que eu também tenho esses comportamentos repetitivos. Hoje, em uma constelação, nós percebemos um comportamento repetitivo que vinham lá desde a bisavó. Então, nós percebemos que foi vivido lá atrás, né, na ancestralidade da cliente, que a bisavó tinha aquele comportamento, passou para a mãe, passou para a filha e chegou até a neta. Então, olha quantas gerações trouxeram esses emaranhamentos. Quantas gerações trouxeram esse comportamento na sua memória. E a gente vai repetindo de uma forma inconsciente. A gente vai, né, no momento atual, a gente repete muitas vezes, né, aqueles comportamentos que nossos pais tiveram, que nossos avós, nossos bisavós. Então, nas constelações acontece um encontro de almas, né? Um encontro onde eu me deparo com o que aconteceu ali com o meu pai. Muitas vezes meu pai não está mais nesse plano, está em um outro plano. Eu me deparo com, às vezes, um aborto, que necessariamente a gente pode... às vezes é de ciência da família esse aborto, às vezes não é de ciência. Então, olha quantos movimentos de almas nós encontramos. E quantas falas são ditas que simplesmente libertam não só quem está constelando, mas libertam também todo aquele sistema.
E por que muita gente a gente fala que são as falas de cura? Porque quando eu compreendo a dor do outro, quando eu me coloco talvez no lugar do outro, quando eu me coloco, né? É a tal da empatia que a gente fala muito, e que Jesus já ensinava isso com outro nome, né? Jesus já falava, não fazeis aos outros o que não queres que faça com você. Isso é empatia. Ele já falava, né? Há muito tempo atrás, e a gente hoje tem um nome para isso. E quando eu me coloco no lugar do outro, eu consigo, poxa, eu sinto muito pelo que você passou. Deve ter sido difícil para você. Quantas dores que a gente vê nos nossos membros familiares dentro de uma constelação, que você sente que aquilo foi muito grandioso, que aquilo ocorreu um sofrimento muito grande. Então, necessariamente, a gente não precisa saber exatamente o que aconteceu em uma constelação, ou enfim, lá atrás. A gente não precisa saber, às vezes, o motivo daquele aborto. Mas quando a gente compreende que ali houve um sofrimento, quando a gente compreende que aqueles seres fizeram o melhor que eles podiam fazer, a gente se coloca no lugar dele e aí a gente fala de coração, de alma para alma. Foi difícil para você, eu sinto muito. Então, por que eu confio? Por que eu devo confiar na constelação? Porque ela não termina ali naquele momento que o constelador recolhe a constelação. Pelo contrário, vai se começar, a gente vai perceber muitos movimentos da nossa vida. Nós vamos perceber, se a gente tiver de alma aberta, se a gente tiver com receptivos, né, ao que o universo vai nos mostrar, a gente vai começar a perceber, em primeiro lugar, que nós estamos diferentes. Nós estamos mais leves, porque nós deixamos para trás aquele peso, né, que de repente às vezes não era nosso e que por fidelidade sistêmica, né, a gente traz aqui nessa vida. E aí, eu vou começar a perceber também, e acontece às vezes muito rápido, claro que não tem um tempo certo, né? Não há um tempo certo para que as coisas comecem a acontecer, mas o que nós percebemos é que, geralmente, quando o cliente chega para uma constelação aberto para a cura, e como eu falei, a cura é a compreensão, né? Quando ele chega com a disposição de ver o que aconteceu no seu sistema, disposto a ter uma vida mais harmônica, ele simplesmente muda o seu olhar para com hoje aquele irmão, que de repente ele percebeu que ele ocupava o lugar do irmão, ele percebe que às vezes ele fazia o lugar da mãe, do marido, e aí ele se coloca na posição dele, e aí ele percebe que ele mudou, naturalmente todos ao redor vão mudar também. O marido vai mudar porque ele vai passar a te ver como mulher e não como mãe. Enfim, a mulher vai mudar porque de repente ela vai passar a ver o homem como homem e não como pai, né? Ou seja, olha quantas percepções que nós vamos ver, que nós vamos ter. E aí a gente fala o seguinte: como não confiar? Se eu não confio no trabalho das constelações, se eu não confio nesta reverberação que vai acontecer a partir de agora, inclusive com o término ali daquela sessão, a minha constelação não ganha força, porque quem dá força para ela é o meu ser. São os meus pontos de vista, né? A gente fala muito de ponto de vista. Que quando se termina uma constelação, ou quando nós estamos fazendo uma constelação, é muito importante que nós nos entreguemos ao vazio. Nós, quando vamos constelar, o ideal é chegar sem intenção. Ou seja, vamos ver o que vai acontecer.
Eu estou aberto e eu não vou intencionar aquilo. Por quê? Porque a intenção, quando eu termino uma constelação, às vezes o fato da gente comentar com outras pessoas, cada um vai dar um ponto de vista sobre a sua constelação, cada um vai dar a sua crença sobre a sua constelação, e aí a gente pode perceber que isso vai enfraquecer. Por quê? Como assim enfraquecer? Porque veja só, eu conto a minha constelação para o meu amigo, ele tem um ponto de vista, ele vai colocar o seu ponto de vista. Ah, já sei, então isso aconteceu por causa disso, realmente, sei lá, sua irmã papapá, seu marido, aí você, nossa, nem tinha pensado nisso, olha isso, você já, opa, acendeu uma luzinha aí que não era para acender. Aí você vai contar para outra pessoa. E você mesmo também, com as suas crenças, através dos seus pontos de vista, você também olhou aquela constelação que é sua, e aí você começa a querer encaixar as pecinhas, a querer dar nomes aos bois. Ah, já sei, isso aconteceu por causa disso, isso aconteceu... Não, pelo contrário, a gente fala, relaxe, deixe a constelação reverberar, sinta ela, viva no dia a dia através dos olhos da alma. Você vai perceber que você mudou, você vai perceber que quem está ao seu redor mudou, você vai perceber que a energia mudou, e isso é o que faz com que ela reverbere. É a sua confiança e a sua leveza. E aí se a gente falar, ah, mas e se eu não confiar? Gente, quando a gente não acredita numa coisa, como que é? Eu vou até uma terapia para eu não acreditar? Acaba perdendo força, né? Eu vi aqui que uma amiga colocou e faz todo sentido, né? Ela falou, deixa eu ver aqui. Ali só está começando, é isso mesmo, só está começando. A constelação ela dura, gente. Não tem nem o tempo ideal que uma constelação dura, né? A gente não sabe, pode durar anos. Quando você muda de postura, tudo ao seu redor muda. Exatamente, tudo muda. É impossível não mudar. E aí ela comenta, né? Até porque a constelação não é mágica. Isso mesmo, eu adorei essa frase. E muitas vezes eu também repito, né, para as minhas clientes, para as minhas amigas, não tem mágica na constelação, não tem milagre na constelação. A gente fez uma constelação que a gente olhou para a parte da saúde, né? E tinha ali uma questão de saúde. E a pessoa falou assim, nossa, agora eu não vou ter mais esse problema de saúde. Olha que responsabilidade, né? E aí eu falei, olha, em primeiro lugar, nós olhamos, né, quais eram os sentimentos ali envolvidos em relação àquele problema de saúde, porque nós sabemos que os problemas de saúde são a somatização das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Mas eu falei, é muito importante que você continue cuidando da sua saúde. A constelação não é uma pílula mágica que você vem aqui, toma, e nesse caso a pessoa tinha um problema de saúde, eu falei, você sai daqui e acabou. Não precisa mais tomar remédio, tá tudo certo. Não, gente, tem que continuar. Eu até falei para ela, se você não se cuidar, não tem segredo, gente. Né? Eu também sempre falo, claro que quando a gente termina uma constelação, a gente tem que deixar reverberar, viver com leveza, viver com alegria, acreditar, né? Confiar, né? naquele encontro de almas que teve naquele dia da sua constelação. Mas acima de tudo, é legal também, conforme até a Nara comentou, ter um movimento, né, gente? Vamos então, já que hoje eu vi que de repente eu ocupo o lugar de um membro do meu sistema, já que eu vi que de repente eu estava sendo arrogante, eu não estava no meu papel, já que eu percebi que de repente havia uma exclusão, cabe a mim também eu cuidar disso, eu me atentar através das minhas atitudes, através das minhas emoções, através do que eu falo, né? Cabe a mim o cuidado, né? De continuar jogando a aguinha, né? Na constelação, ou seja, uma flor ela cresce, né? Com carinho, com água, né?
com o sol adequado, com a luz ideal. E a constelação é a mesma coisa. Deixa eu ver o que mais que ela colocou aqui. Tem tomada de consciência, até porque ver aquilo que estava invisível, que através da constelação você tem uma clareza, mas tenha estar de coração, isso, mas tem que estar de coração aberto e permitir. Isso também, essa questão da permissão, é muito bacana a gente falar. O quanto eu estou aberto ao novo. O quanto eu estou aberto para receber do universo o que ele tem para me dar. O quanto eu estou aberto ao chegar para constelar algo. A olhar para aquele sentimento, a olhar para as minhas fraquezas talvez, para olhar também para as minhas dores. O quanto eu estou aberto para isso. Isso é muito importante. Deixa eu ver se tem mais algo que eu separei aqui para vocês. Eu fiz um pequeno resumo aqui. Isso mesmo. O que eu não comentei é da egrégora maravilhosa, né? Que se forma ali quando a gente abre uma constelação, né? Aquela egrégora de luz, né? Daquelas almas que viveram tantas coisas, né? Dos nossos pais, que muitas vezes não estão aqui, ou de nossos irmãos, mas é aberto assim uma egrégora abençoada, o qual a gente deve muito respeito. Nas minhas constelações eu sempre agradeço antes de começar a constelação, agradeço por aquela pessoa confiar em mim. Eu peço sempre permissão também para olhar para aquele sistema, né? Afinal eu sou uma facilitadora. O cliente é quem ali através das percepções dele, né? Os representantes também através das percepções, das emoções vão ali conduzindo, né? Conduzindo não, né? Vão dando vida àquele sistema. E nós somos os facilitadores deste processo. E ser facilitador de um processo de constelação sistêmica é uma grande bênção, porque aqueles seres, né? Aquela pessoa, ela confiou em você, confiou no seu trabalho, então isso é muito grandioso. Muito obrigada pela atenção. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Nara. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Glícia. Obrigada por todos que participaram. Obrigada, Janaína. Enorme beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijão.